Diga assim comigo. Tudo é... Não, só quem está vivo. Diga, tudo é para a sua glória. Diga, tudo é para a glória de Deus. Você compreendeu isso, sim ou não? Uau, então esse é o tema dessa noite. Há uns 2 dias atrás, eu estava em uma madrugada de oração, eram umas 4:30 da manhã, quando Deus soprou no meu coração esse encargo, essa missão, de trazer essa revelação de Deus para todos os nossos corações. Nós precisamos entender algumas verdades sobre essa essência, sobre a nossa vida, sobre os nossos sonhos, sobre aquilo que almeja o nosso coração. Porque se de fato aquilo que você busca, aquilo que você sonha, aquilo que você almeja, estiver fora da conexão com Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. E se chegar, terá um tempo de pouca durabilidade. Você não poderá viver a abundância que Deus de fato tem para você. Mas se Deus estiver interligado a tudo aquilo que você sonha e almeja no coração, o seu final será extraordinário e você viverá o melhor de Deus. Quem está aqui, diga amém. Então nós precisamos entender, e a primeira coisa que eu quero falar, que Deus quer nos ativar para um propósito eterno. O que é ativação, pastor? O nosso penúltimo culto, penúltimo domingo de todos os meses, nós trazemos essa temática, o domingo da ativação. Então ativação seria você chegar em casa, a sua televisão está desligada, e você aperta o botão do controle remoto e você ativa ela, você dá o start, você aperta o play, o início, para que ela traga algo à existência. Então é a mesma coisa que você estivesse assistindo talvez um filme de ficção científica, e lá no meio de tantos robôs, agora chega um especialista, e ele sabe o código certo, e ele digita aqueles números, e aquele robô volta, ele vem à vida, ele vem a uma realidade. Então Deus hoje, Ele está aqui nessa igreja, para ativar as nossas vidas, para uma realidade eterna. Sabe, eu amo muito falar da eternidade, porque eu não sei se você sabe, eternidade não tem começo, e também não tem fim. É diferente do infinito. Infinito tem começo, ele não tem começo, ele tem começo, melhor dizendo, mas ele não tem fim. Então o infinito, ele teve um dia programado para começar, mas ele não tem um dia programado para terminar. A eternidade não, a eternidade simplesmente existe. Então ela não tem começo e ela não tem fim. E eu sempre digo na nossa igreja, que tudo que nós fazemos, já é uma voz na eternidade. Tudo que você realiza na sua vida, na sua trajetória existencial, já é uma voz na eternidade. Então o nosso culto, ele não vai terminar daqui 40 minutos. O nosso culto vai durar a eternidade toda. Por isso que quando você vem para esse lugar congregacional, quando você se une a outras pessoas, quando nós nos unimos como um só povo, com um só propósito, nós temos que fazer o nosso melhor, porque isso ficará registrado diante de Deus eternamente. Uau, você está comigo, sim ou não? E eu quero falar disso. Vamos para Apocalipse, capítulo 22, versículo 13. Último livro da Bíblia. Vamos ver Jesus falando algo para João, que é o escritor de Apocalipse. Apocalipse 22, 13. Eu sou quem? O Alfa e o primeiro e o último, o princípio e o fim. Há 2 letras dentro desse texto, dentro desse versículo, que nos chama a atenção. E são 2 letras do alfabeto grego. A primeira é alfa, ela é a primeira letra do alfabeto grego, ela é o princípio. E a última é o ômega, o fim, o final. Quando você vai para o alfabeto grego, a primeira letra é um A.
Mas a última, que é o ômega, ela parece um C, uma ferradurazinha, e ela tem uma perninha para a direita e para a esquerda. Jesus está dizendo para João: tudo começa em mim, e tudo termina em mim. Eu sou o começo de tudo, e eu sou também o fim de tudo. Então nós cremos que nós viemos de Deus, e também voltaremos para Ele um dia. Então nós precisamos entender que não existe nós, existe Ele. Nós precisamos entender que não existe eu, existe Ele. Porque tudo é para a glória dEle. O apóstolo Paulo, ele vai dizer para nós: quer comamos, quer bebamos, fazei tudo para a glória de Deus. Então esse é o propósito eterno. Convergir as nossas ações, direcionar as nossas expectativas, trilhar os nossos anseios na direção do Cordeiro de Deus. Esse é o propósito eterno. Porque eu não sei se você sabe, a sua vida não termina aqui. Aqui ela é uma passagem. Há um tempo de transição. Para alguns 70, 90, 80, 40. Mas certo é que somos eternos. E a forma que vivemos aqui vai definir o nosso futuro. Você está comigo ainda, sim ou não? Então vamos aplaudir Jesus, vamos lá? Então qual é o propósito eterno para nós? Qual seria o propósito eterno para você que está aí atrás? Para você que está aqui no meio, na frente da igreja? Qual é o propósito que nos envolve, que nos engloba? Qual seria? Primeira coisa que eu preciso entender: que eu devo honrar a Deus sobre todas as coisas. E esse honrar a Deus sobre tudo também faz parte do decálogo, dos 10 mandamentos de Deus. Se você não adora, se você não honra, se você não ama a Deus sobre todas as coisas que você tem, você está em pecado. Segundo ponto que nós precisamos entender é que eu devo honrar a Deus com tudo que eu sou, com tudo que há em mim. Eu fui criado para um propósito. Existe um anseio da eternidade dentro de mim. A minha alma é sedenta. Quantas pessoas que você conhece, você já ouviu eles dizerem assim: cara, parece que tem um vazio dentro de mim. Quantas pessoas que você conhece, sabe, autossuficiente, entre aspas, tem tudo o que quer, vive nas suas melhores mansões, podem ir para qualquer lugar, mas parece que há um vazio dentro deles, porque eles estão fora do propósito eterno. Parece que Deus é aquela pecinha do seu quebra-cabeça. E você está olhando para todas as peças, tentando achar aquela que vai encaixar, mas nenhuma encaixa. É só Ele. Mas a gente mede força com Deus. Nós queremos entrar num ringue e a gente cerra os punhos para degladiar com Deus. E seria tão simples nos render a Ele. Seria tão simples a gente dizer: o Senhor já ganhou a luta. Porque com tudo que eu sou, eu me rendo a Ti. Porque Tu és o único. Não existe Deus como o Senhor. Um Deus que nos ama, um Deus que nos perdoa, um Deus que entregou o Filho dEle para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus não amou você depois que você tomou banho e penteou o cabelo. Deus não amou você depois que você escovou os dentes.
Deus amou você quando você estava fazendo as maiores patifarias. Deus amou você quando o seu coração era cheio de ódio. Deus me amou, cara, quando eu não tinha perspectiva nenhuma de vida, cara. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, quando eu era simplesmente um embrião, Deus disse: há um propósito para esse menino. Há um propósito para você. Há um propósito para sua casa. Há um propósito para sua família. Você nasceu para um propósito eterno. Deus vai te reposicionar no seu lugar de direito. Deus vai conduzir você para que você encontre de fato a fonte das águas da vida. Deus vai atrair o seu coração para você viver uma nova dimensão. Meu Deus do céu, cara. Sabe qual é o propósito? É viver totalmente para Deus. E aqui não há prejuízo. Mas há uma inversão de valores. Você vai envolver demais agora com a igreja? Nossa, agora você ficou doido. Eu estou vendo que você toda hora está só escutando louvores. Cara, se há só lucratividade de servir a Deus, por que você não abre mão de tudo e faça uma aliança com Ele hoje? Não há prejuízos. Eu desafio a multidão que está aqui hoje a pegar o microfone agora, interromper a ministração e dizer: pessoal, eu tive grandes prejuízos depois que eu conheci a Deus. Cara, não há prejuízos. Certa vez um rapazinho muito arrogante às vezes na sua conduta, um jovem chamado Pedro, ele chegou em Jesus e disse: mestre, nós largamos tudo para te servir. Eu abandonei a minha empresa de pesca. O que eu vou ganhar te servindo? Qual é o lucro? Qual é a rentabilidade? E Jesus olhou para ele e disse: Pedro, qualquer um que tenha deixado pai, mãe, irmãos, por amor a mim, ganhará 100 vezes mais. E ainda, Pedro, eles terão a vida eterna. Então, a lucratividade não é só depois, ela já começou. Você já pode viver o reino. Você já pode desfrutar da melhor vida. Você já pode viver os sonhos. Por isso que Deus está ativando, para que a sua mentalidade sofra uma metamorfose, uma transformação, para que você entenda o que Ele tem para você, o que Ele tem para a sua casa. Eu não sei você, cara, mas eu não vou deixar passar nada em branco hoje. Eu vou pegar tudo para a minha vida. Eu vou levar tudo para minha família, eu vou levar tudo para o meu casamento, eu vou levar tudo, sabe, aonde eu for, cara. Você compreende isso, sim ou não? Esses são os fundamentos primordiais que vão nos levar de volta ao plano original. Existe um plano original. Eu não sei se você sabe. Existe um plano original. E de repente o pecado entra nisso e ele, sabe, ele fragmenta esse plano de Deus. E todos nós nos tornamos fugitivos. Porque o nosso pai social, chamado Adão, ele peca e ele foge de Deus, ele se esconde de Deus, e isso impregnou no nosso DNA, sabe? Somos fugitivos. Nos escondemos das responsabilidades. Nos escondemos atrás de uma falsa religiosidade. Nos escondemos atrás de um falso cristianismo. E achamos que está tudo bem, mas não está. Porque a gente inverte o verdadeiro sentido das coisas. Nós vivemos para honrar os outros. Você vive para honrar pessoas.
E você vive para satisfazer as suas próprias vontades. Só que agora eu vou revelar o segredo para você não fazer isso mais. Os outros que tanto você honra, mais cedo ou mais tarde vão te abandonar. Os outros que você tanto acredita, que você tanto valoriza, que você tanto enobrece, vão te trair. Porque isso é a vida. E as nossas vontades são terríveis. Faça uma análise agora, intrapessoal. Faça uma análise interna agora. E veja quais foram os lucros que você teve satisfazendo a sua própria vontade. Você vai ver que os lucros foram irrisórios, insignificantes, cara. Só teve prejuízo porque o seu coração te enganou. Você planejou, você arquitetou, você sonhou. Deus não fez parte disso. E quando você percebeu, prejuízo atrás de prejuízo, desacerto atrás de desacerto. Você viajou, você mudou, você comprou, você vendeu, você empreendeu, e de repente nada aconteceu, porque faltou o propósito eterno. Quantos estão compreendendo isso? Esse é o grande erro nosso. O propósito eterno não tem nada a ver comigo. O propósito eterno tem tudo a ver com Deus. Eu vi uma matéria essa semana, cara, que me entristeceu. Perdão. O presidente da Nicarágua, ele está proibindo as reuniões cristãs, os cultos. E a cena era de um padre pronto para celebrar uma missa, e cheio de policiais na porta da igreja, o barrando como se ele fosse um dos piores criminosos. Agora pense comigo, se tirarmos Deus de uma nação, o que sobra? Vamos olhar para o Brasil. Nosso país é um país cristão, sim ou não? Sim, somos cristãos, cremos em Deus, cremos no Cristo. Se nós, com todo o coração que se diz cristão, há tanta banalidade e perversidade no Brasil, imagina se Deus não estivesse aqui. E ainda a gente diz que Deus é o quê? Brasileiro. E se ele não fosse? E se Deus fosse argentino, irmão? Nós estava pego. Você compreende, sim ou não? Então você já pensou tirar Deus da sua casa? Você já pensou tirar Deus dos seus sonhos, dos seus negócios? O que vai sobrar? O propósito eterno é esse. Tudo é para Deus. Tudo é para Ele. O ar que você respira veio dele e volta para Ele. A sua vida foi Ele que soprou o fôlego de vida dentro de você. Tudo que somos é por causa dele. Você pode aplaudir Ele? Pode? Você pode aplaudir Deus? Gênesis capítulo 4, versículo 1, vamos ler. Livro das Origens, Gênesis 4, 1. Adão teve relação com Eva, a sua mulher. Ela engravidou e deu à luz a um filho chamado Caim. Disse ela, com o auxílio, com a força de Deus, eu tive um filho homem. Versículo 2. Ela voltou a dar à luz, dessa vez nasce um rapaz chamado Abel, que é o irmão de Caim. Abel se tornou pastor de ovelhas e Caim se tornou agricultor. Versículo 3. Passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, diga comigo assim, não, só quem está vivo, diga uma oferta ao Senhor. Ok. Então passou um tempo, Caim olhou, e de repente ele pega uma oferta e ele leva a Deus. Versículo 4. Abel, por sua vez, diga comigo assim, trouxe
as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Agora escute que coisa linda. Continuando a leitura. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Deus aceitou com agrado quem? Abel e a sua oferta. Versículo 5. Mas ele não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Caim e Abel é filho do primeiro homem chamado Adão. E depois de um certo tempo, logo que Adão é expulso do paraíso, do jardim, do lugar de comunhão com Deus, porque ele fez uma péssima escolha, e toda escolha tem consequência, ok? Sim ou não? Sim. Então Deus não expulsa porque Deus é mau, Deus simplesmente libera ele para o seu destino, porque ele fez uma opção, ele optou por uma escolha, e Deus disse que essa não seria a escolha, essa escolha seria ruim. Deus orienta ele, mas ele ainda quer viver algo ruim, os seus olhos voltam-se para aquilo que Deus havia proibido. Então agora, Caim e Abel, em um dia de culto, eles preparam algo para Deus. Só que a gente vê que Deus rejeita Caim e a sua oferta. Por que Deus rejeita Caim e a sua oferta? Porque Caim quis dar para Deus algo de qualquer jeito. Ele quis dar para Deus algo de qualquer forma. E Deus é santo, perfeito. Deus não aceita as coisas de qualquer jeito. Se eu que sou pecador, gosto de algo de uma forma, por que Deus não ia gostar? É mais ou menos eu e a pastora Gabriela. Eu sei como ela gosta do café dela, cara. E eu faço sempre do jeito que ela gosta. Nunca dá errado, porque eu a conheço. Mas toda vez que ela vai fazer o meu café, vai dar zebra, porque ela pergunta: bem, que jeito que você quer o pão mesmo? Falei: cara, já tem quase 10 anos que estamos juntos, você não sabe o jeito que eu gosto do pão, porque o pão dela é tipo hóstia da igreja católica. O pão dela, você pega ele, aquele pão de forma, e ela já joga na forma, e liga, e de repente passa o tempo, quando o pão sai, você pode ver assim, ó, ele quebra, igual hóstia. O meu não. O meu pão é o melhor de todos. O meu pão é maravilhoso. Não gosto de manteiga. Já que eu vou morrer, que morra de margarina. Já era, vai de um jeito ou do outro, vamos do jeito que a gente gosta. Então eu quero que passe a manteiga quali. Me chama para você. É margarina? Oh, perdão, foi mal. Então é isso aí. Eu gosto que passe a margarina no meu pão. E aí ele assa. Irmão, você não quebra ele igual hóstia. Ele dobra, sabe? Uns 10 identificou, ó. Tem uns 10 vibrando lá atrás. É isso. Então, o propósito eterno é saber como Deus quer as coisas. Então, se eu quero servi-lo, agradá-lo e honrá-lo, eu devo saber como Ele quer que eu viva para Ele. E não é do meu jeito, é do jeito certo. Só que a gente pensa que, eu vou na igreja, tá bom, Deus vai receber, cuidado que não. E é tão interessante que Deus, antes de rejeitar a oferta de Caim, rejeitou a pessoa de Caim. Porque a oferta, pega para você não cair da cadeira, não é aquilo que você dá. Oferta é aquilo que você se tornou. Culto não é aquilo que a gente vem fazer. Culto é aquilo que a gente é. Então o culto para mim, ele não começa no domingo. Culto para mim, ele é todo dia.
E quando eu penso que eu sou o próprio culto de Deus, há sempre um sacrifício no altar, e a glória dele sempre está comigo. Essa é a jogada da vida. Esse é o verdadeiro propósito. Vivermos para a glória de Deus. Então agora parece que eu vejo Caim com um guarda-roupa cheio de camisas. E de repente é o aniversário de Deus, e ele olha e fala assim, vou levar essa. Então ele pegou uma, o escritor, sabe que é Moisés, dos 5 primeiros livros da Bíblia, do Pentateuco, ele deixa bem claro, ele pegou uma, ou seja, qualquer uma. Mas quando a gente vai olhar agora para Abel, a Bíblia diz que Abel preparou as partes gordas das suas criações. Engordar um novilho demanda tempo. Você não dá uma vitamina e da noite para o dia, ficou gordinho, não. Demanda cuidado, demanda amor. Então eu vejo Abel todo dia, sabe? Fazendo um carinho no novilho e dizendo, olha, você é o presente de Deus. Você está sendo reservado para Deus. Parece que eu vejo Abel pegar a sua cria e levar para dentro da sua tenda no dia de uma tempestade. Parece que eu vejo, sabe, Abel tirando a sua capa e agasalhando a sua cria, porque ele está cuidando de algo valioso para Deus. E é isso que nós temos que entender. Esse é o propósito eterno. Entendermos que eu sou uma oferta para Deus. E se eu sou uma oferta para Deus, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso valorizar a minha vida. Eu preciso me abster de algumas coisas. Eu preciso evitar algumas situações para que esse presente não seja violado. Para que esse presente que eu sou para Deus não seja contaminado. Você está compreendendo, sim ou não? Quem está aqui, gente? Está aqui comigo? Mas quando a gente faz as coisas de qualquer jeito, Deus não recebe. Eu não sei se você sabe o que é culto, cara. Mas a raiz etimológica dessa palavra vem do cultivo. É cultivar o solo mesmo. Um agricultor que vai cultivar o solo, como é que fica as mãos deles? Calejada, suja. Um homem que está no campo cultivando a terra, como é que está a sua face? Suada. A entrega, a perseverança, a dedicação, a amor. Você compreende? Então culto não é uma reunião de mortos. Culto é uma reunião de vivos. Porque só quem está vivo demonstra uma ação. Mortos não manifestam nada. Então quando eu venho para o culto, quando eu me reúno com os meus irmãos para cultuar a Deus, eu venho para entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou para Deus. E eu não consigo entender você que se diz que é cristão, você que conhece a palavra, você não deu um glória a Deus, você ainda não aplaudiu Jesus, você ainda não pulou, você ainda não vibrou uma palavra como essa que está quebrando o nosso coração, nos reposicionando para o destino certo, e você ainda não vibrou com isso, cara. Eu não entendo. Aqui está a resposta porque a gente é louco. Aqui está a resposta porque uns pula, subia, grita, roda estrela, sabe, faz qualquer loucura. Sabe por quê? Porque a gente entendeu que culto é uma expressão de vivos. O que nós vamos ofertar para Deus? O que você tem dado para Deus? Me conta. O que você tem entregado para Deus? Gente, estamos falando de Deus. Você já parou para pensar numa loucura dessa? Estamos falando de Deus. O que a gente tem dado para Ele? Ou o que nós poderíamos dar a Ele
que faria o seu olhar vibrar. Porque Deus tem tudo, sim ou não? Deus não tem carência. Deus não tem crise de identidade. Deus não tem necessidade. Deus não tem esse negócio de alegria e tristeza. Ele é Deus. Você está pegando comigo, sim ou não? Você compreende então? Então nós precisamos entender que o propósito eterno, ele nos envolve a um estilo de vida que agrada a Deus. Então por isso que nós temos pregado aqui na nossa igreja, nós não vivemos de aparência, nós vivemos da essência. Por isso que nós temos dito aqui na nossa igreja, cara, viva o evangelho no seu dia a dia, não só dentro de 4 paredes. Você quer salvar a sua casa? Você quer salvar os seus amigos? Revele Jesus aonde você estiver, não só dentro da igreja. As suas atitudes revelam Cristo. Seja um bom funcionário, seja honesto, seja correto, seja justo, ame de verdade, defenda uma causa nobre. Isso tudo é revelar Jesus. Isso tudo é prova que o Cristo está na sua vida, que o Cristo está no seu casamento, que o Cristo está na sua empresa. Se a gente não tiver compreensão desse propósito eterno, vai entrar ano e sair ano da nossa vida, a gente vai pensar que agradamos a Deus, que fizemos as coisas certas, e no final vamos nos decepcionar, e vamos ficar assustados. Eu não sei se você já leu, ok? Não sei se você já leu, mas vai chegar um dia, se é que você crê na Bíblia, eu creio, vai chegar um dia que haverá uma multidão diante de Deus, diante de Cristo, diante da Trindade. E Jesus vai olhar para uma multidão, escute, porque eu e você estará em uma das multidões, são 2. Um dia eu e você estará nessa multidão. E Jesus vai dizer assim: ei, vocês, benditos do meu Pai, entrai no reino eterno que vos está preparado desde o fundamento, desde o princípio. Entrem no meu reino. Mas para outros, para outra multidão, Jesus vai dizer assim: ei, malditos, afastem-se de mim, porque eu nunca te conheci. E a Bíblia diz que no meio dessa multidão, que está recebendo uma sentença, eles vão gritar e dizer assim: mestre, Jesus, em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei os enfermos, em teu nome eu pratiquei boas ações, eu vivia na igreja, eu dava esmolas para todo mundo. E Jesus vai dizer: eu nunca te conheci. Uau! O que você quer ouvir de Jesus um dia? Então Deus está nos ativando para que a gente entre nesse reino que é eterno, que já está preparado para nós. Você está comigo? Você está compreendendo? Amém. É muito claro, sim ou não? Só que nós temos um problema: nós queremos agradar a Deus conforme os nossos pensamentos. Nós queremos adorar a Deus conforme o nosso padrão. Nós queremos fazer algo para Deus conforme a nossa vontade. Pensamos que uma oraçãozinha vai tocar o coração de Deus. A gente pensa que irmos ao templo religioso fará Deus feliz. A gente acredita, sabe, que a nossa caridade vai nos salvar um dia. Nós acreditamos que uma oferta, sabe, feita de qualquer jeito, vai mover o coração de Deus. E não vai. Por que a gente pensa dessa forma? Porque a gente acha que tudo é nosso.
foi eu que conquistei. E a Bíblia diz assim: maldito é o homem que confia, que acredita na força do seu braço. Certa vez a Bíblia conta, e é o próprio Cristo que conta essa parábola, de um homem milionário que ele derrubou os seus barracões, e ele estocou os seus barracões com muitos cereais. E depois que ele fez isso, depois de muito tempo de trabalho, ele agora olha para a sua infraestrutura e ele se gaba, ele fica orgulhoso do que ele fez. E ele diz assim: alma, ele está dizendo para ele: alma, come, bebe e descansa, porque você tem muito no seu depósito. Naquela hora uma voz bradou, dizendo: louco, essa noite pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, e para quem será? Do que adianta nós ganharmos o mundo inteiro e perder a eternidade? Do que adianta você correr para baixo e para cima, ajuntando, possuindo, conquistando tudo e perder a sua alma? O que adiantaria? Não adiantaria nada. Então nós não podemos reduzir Deus aos nossos caprichos infantis. Nós não podemos servir a Deus de qualquer forma. Ou você é de Deus mesmo, cara, ou você não é. Ou você tem uma aliança com Deus de verdade, ou você não tem. Porque Deus não nos aceita pela metade. Nenhum homem em sã consciência dividiria sua mulher com outros homens. Nenhuma mulher em sã consciência dividiria o seu amado com outras mulheres. O problema é que a gente divide Deus com as nossas banalidades, com as nossas perversidades. E isso é ruim, cara. Porque Deus não recebe nada da gente assim. Eu quero ler Salmos 24:1, por favor. Salmo 24:1. Nós vamos ler um pouquinho sobre quem é Deus. Salmo 24:1. O Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Tudo pertence a Deus. Vamos para Colossenses capítulo 1, Colossenses 1, versículo 15. Colossenses 1, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, Jesus. Versículo 16. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. 17. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Você já parou para ver o cosmo, o nosso planeta? Como que uma bola daquele tamanho consegue ficar parada na órbita, sem sair um pouquinho do eixo? Como? Como que tudo continua em perfeita sintonia? Porque existe alguém que rege todas as coisas. E esse alguém tão grande
que nenhum adjetivo possa mensurar a sua grandeza, decidiu morar no nosso coração. Isso é loucura. Isso é loucura. Um Deus que diz para o mar: mar, você só pode vir até aqui. Um Deus que pega as suas mãos e Ele mede todas as águas da terra, todas as fontes das águas, cabe na mão de Deus. É uma loucura. Então o nosso Deus, Ele não precisa de nada, porque Deus, Ele é autossuficiente, mas Ele é tão Deus, como diz C.S. Lewis, escritor de Crônicas de Nárnia, Ele é como um pai, que no dia dos pais, chama o pequeno filho e diz: filho, ele abre a carteira e dá R$200 para o filho, e o filho sai feliz. O pai não precisa de nada, porque o pai tem tudo. Ele tem camisa, ele tem cinto, ele tem sapato, ele tem perfume, creme de barbear. O pai está completo. Mas a alegria do pai é ver a alegria do filho, entendendo que aquele dia é um dia de honrar o pai. E de repente o pai está em casa, sentado na sala, e de repente vem o guri, vem o menino, sabe? Papai, papai, papai. E o pai pula, o pai vibra, e abraça o filho, e beija o filho, e fala: cara, não precisava, uau, você acertou. E o menino sai. Dever cumprido. Honrei o meu pai. Mas peraí, tudo era de quem? Do pai. Uau. Esse é o Deus que a gente ama, que abre a sua bolsa e nos dá um presente, que automaticamente volta para Ele. Você compreende isso, cara? Cara, você compreende isso? 1 Crônicas 29:14, vamos ler. Vamos ler sobre o rei Davi, cara. Olha o que o rei Davi diz em 1 Crônicas 29:14. 1 Crônicas 29:14. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fazemos. Tudo vem. Gente, vamos lá, 1, 2, 3. Tudo vem. E nós apenas te demos o que veio das suas mãos. Então o rei, um grande monarca, um dos reis mais amados de toda a história mundial, é Davi. Respeitado, admirado, um rei que pavimentou um futuro para Israel, um rei que divide as histórias, um rei dono de ouro, de prata, com palácios, majestade, pompa, glamour. Ele agora diz: Deus, quem a gente é? Tudo que a gente te deu já era seu. Você compreende essa grandeza? Então esse é o segredo de viver uma vida fundamentada num propósito eterno, que é convergir todas as coisas para a glória de Deus. Então, tudo que eu tenho é para a glória dele. As minhas filhas não são minhas, é dele. Minha esposa não é minha, é dele. A Galileu não é minha, é dele. Cara, tudo é dele. Esse é o segredo
para vivermos uma vida abundante, para vivermos um propósito eterno. Cara, o mundo vai mudar diversas vezes, mas a forma de comunhão com Deus nunca vai mudar. E essa comunhão com Deus, ela é fundamentada por uma aliança de celebração, em amor, devoção, respeito, honra, paixão, serviço pela causa do rei. Porque o seu reino foi confiado a nós. Nós temos o privilégio de expandir a glória de Deus sobre a terra. Você compreende isso? Nós temos o privilégio de expandir a glória de Deus sobre a terra. Eu quero ler o último texto em 2 Samuel 24, 24. 2 Samuel 24, 24, e nós vamos finalizar aqui. Mas o rei Davi respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Eu não oferecerei a Deus holocaustos, sacrifícios, ofertas, que não me custe nada. E ele comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Por causa de um erro de Davi, um anjo é enviado com uma espada sedenta por sangue. E em um único dia, 70 mil homens foram dizimados. De repente, esse anjo, ele está com a espada na mão para destruir Jerusalém. E agora um profeta vai conversar com o rei, porque todo rei tinha um concílio, tinha pessoas que o norteava, e agora um profeta diz para ele: Davi, vá na propriedade de Araúna, compre um pedaço de terra e erga um altar a Deus. Quando Davi se desloca para a terra de Araúna, vai a caravana real, vai os súditos do reino, vai a sua guarda pessoal, vai os cavaleiros com seus cavalos, e quando Araúna percebe que está vindo em sua direção a cavalaria real, ele se prostra no chão. E ele agora olha para o rei e diz: rei, por que o senhor veio aqui? E de repente Davi diz: eu vim comprar um pedaço de terra. Não, tudo é do Senhor, fica à vontade, escolha, fica, eu já estou pegando a minha mudança, estou indo embora. Davi fala assim: peraí, não, culto é sacrifício, altar é sacrifício, então eu não vou dar nada para Deus que não me custe alguma coisa. Compreende a visão? Então vai ter dia que você vai querer vir para a igreja, mas você vai estar com enxaqueca atacada, você vai estar com rinite, bursite, burricidice, e é esse dia que você vai ter que decidir, que você tem que vir, que você tem que ir para cima, porque se depender só do dia da bonança para você adorar a Deus, nem sempre a bonança está na nossa vida. Parece que a bonança passa tipo um jato, mas as coisas ruins parece que não vai embora, né? O trem fica, né? Parece que está de tartaruga. Bora, o trem está devagar. Então, se depender só do tempo bom para você servir a Deus, se depender só do dia de picanha para você servir a Deus, se depender o dia só sabe, das coisas nobres da terra, você nunca vai servir a Deus. Então Davi nos mostra e ele nos ensina a forma certa. Independente de tudo, seja na vida, seja na morte, seja na bonança, seja na escassez, Deus merece toda a honra e toda a glória. A decisão é sua. Então hoje Deus está nos ativando para um propósito maior, para vivermos uma vida que de fato agrade, honre, reverencie a Deus.
E quando Davi compra agora esse pedaço de terra, Davi prepara o holocausto e Davi oferece uma oferta a Deus. Naquele tempo, Deus recebia sacrifícios de animais, porque era uma sombra, era um simbolismo da maior oferta que o mundo um dia poderia ver, que é o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado entregue na cruz do Calvário. E quando Deus recebe agora a oferta de Davi, o destino de uma nação é mudada. Davi nos ensina que Deus é o único que merece ser honrado em qualquer situação da nossa vida. Davi nos ensina que a oferta e o sacrifício muda sentenças e transforma destinos. Davi nos ensina que Deus recebe quando a gente planta com todo o nosso ser. Então, culto é a oportunidade que você tem de entregar para Deus o seu melhor.